A graça e a paz de Jesus Cristo. Seja muito bem-vindo a esse canal que compartilha meditações, leituras, estudos e reflexões com base nos capítulos da Bíblia. Hoje nós vamos meditar em Eclesiastes, no capítulo 7. O versículo 1 nos diz: Melhor é a boa fama do que o melhor unguento, e o dia da morte do que o dia do nascimento de alguém. Verso 2: Melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque ali se vê o fim de todos os homens, e os vivos o aplicam ao seu coração. Verso 3: Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Então, nesses primeiros 3 versículos, nós vemos aqui no versículo 1 que Salomão fala que melhor é a boa fama do que o melhor unguento. Ele faz uma comparação entre a fama que temos em relação a um perfume, né? Quando ele fala de unguento aqui, ele está falando a respeito daquilo que era usado para ungir, o unguento, que hoje corresponde a um perfume. Quando nós usamos um perfume, nós vamos passando pela rua por pessoas e as pessoas podem perceber, podem sentir pelo olfato qual é a fragrância, qual é o cheiro que aquele perfume está exalando. E assim como se percebe pelo olfato o cheiro de um perfume, se percebe a fama de uma pessoa por meio daquilo que você ouve falar a respeito dela. Então, a comparação que Salomão faz aqui é essa. Ele diz assim como quando você usa um perfume, quando você passa pela rua ou quando você passa por uma pessoa, e você não precisa dizer nada para ela. Basta que ela tenha condições de usar o seu olfato, que ela logo sente qual é o cheiro do perfume. Assim também, a fama que temos em relação às pessoas vem sem que nós precisemos dizer nada. As outras pessoas que falam a nosso respeito divulgam, espalham a nossa fama, e a nossa fama é percebida pelas pessoas por quem nós passamos a partir daquilo que outros falaram a respeito de nós. Então, Salomão fala: cuide da sua fama, porque assim como aquele que usa um perfume quer comunicar que tem zelo com o seu corpo, com a sua saúde, com a sua higiene, e o bom perfume permite causar uma boa impressão, assim também a boa fama é o que faz com aquilo que falam a seu respeito, né? O zelo por aquilo que as pessoas vão falar a seu respeito é algo que também vai adiante de você e que permite que as pessoas tenham uma impressão a seu respeito. Então, cuide da sua fama, assim como você cuida com o perfume que você usa. E o dia da morte é melhor do que o dia do nascimento de alguém. Essa afirmação de Salomão está relacionada à ideia de que viver nesse mundo é viver em ciclos. Nós já fizemos a leitura de Eclesiastes, capítulo 1, e ali no capítulo 1, Salomão fala que a vida na terra é muito sem graça, porque
quando você passa a fazer uma avaliação, um estudo, uma análise a respeito da vida, tudo que existe já existiu um dia. Tudo que existe vai se repetir. Pode mudar o nome das pessoas que vão viver aquela história, mas tudo que existe, tudo que uma pessoa vai viver, já é possível de se saber. No capítulo 2, que nós também já fizemos a leitura aqui do livro de Eclesiastes, Salomão fala no versículo 1: Eu experimentei todas as coisas, inclusive o riso, e perguntei: para que serve esta? Para que serve a alegria, o sorriso? Para que serve ela? E Salomão vai concluir que tudo na vida é uma vaidade. Então, ele chega a dizer que é melhor ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete, porque no lugar em que existe o luto, você vê o fim de todos os homens. Os vivos o aplicam ao seu coração, ou seja, os vivos, quando vão a um funeral, eles meditam, aplicam o ver a morte de alguém, o sepultamento, o enterro de alguém, ver essa cena faz o ser humano aplicar isso no coração e pensar: um dia eu também vou. Um dia eu também vou dessa vida. O que eu estou fazendo com a minha vida enquanto eu estou aqui na terra? O que será que essa pessoa que está sendo enterrada agora fez? Quais foram as obras dessa pessoa que se vai? Será que existe vida após a morte? Será que essa pessoa que está indo vai para o céu? Será que ela teve uma vida agradável, uma vida de transformação de pessoas na sociedade, fez alguma coisa que realmente foi útil? Quando nós participamos de um funeral, de um enterro, né, os vivos aplicam essas perguntas ao coração. Enquanto que quando as pessoas estão em uma casa onde existe o banquete, tem algumas versões que falam a respeito de festa, onde há festa, as pessoas estão preocupadas em se divertir e muitas vezes extrapolam os limites. E nessa busca por diversão acabam cometendo erros. E muitas vezes existem erros que marcam a história das pessoas. Talvez você acabou marcando a sua vida num relacionamento que você teve numa festa, que você se arrepende de ter ido naquela festa. Talvez alguma pessoa teve um encontro com alguma outra pessoa dentro de uma festa e se arrepende, pensa: se eu não tivesse ido naquela festa, eu jamais teria conhecido fulano ou fulana e a minha vida não teria passado por essa situação. Então, melhor é ir à casa onde há luto do que ir à casa onde há banquete ou onde há festa, porque ali, onde há o luto, o funeral, o enterro, se vê o fim de todos os homens e os vivos o aplicam ao seu coração. Versículo 3: Melhor é a tristeza do que o riso, porque com a tristeza do rosto se faz melhor o coração. Como nós estávamos falando, no momento da diversão, as pessoas se esquecem de aplicar o coração a tomar decisões sábias. Mas no momento em que as pessoas estão passando por tristeza, elas refletem. Qual o motivo pelo qual elas estão passando por aquela tristeza? O que elas fizeram para merecer um castigo? Qual o motivo? O que poderiam fazer de melhor para poderem sair dessa condição de tristeza? Então a tristeza, ela faz o ser humano melhor. 4. O coração dos sábios está na casa do luto, mas o coração dos tolos na casa da alegria. Então Salomão continua aqui nesse raciocínio, nesse argumento. Os sábios conseguem perceber como a vida nessa terra é pequena, como os 70 ou 80 anos em que se é possível de se viver bem aqui nessa terra precisam ser bem pensados, para que ano após ano
você possa ter mais motivos de alegria do que de arrependimento. Quantas pessoas tomaram uma decisão errada no ano passado, ou há 2 anos, ou há 10 anos, e hoje estão colhendo o fruto da consequência de uma decisão mal tomada no passado. Então, o coração dos sábios está na casa do luto, está na casa onde as pessoas se aplicam a entender o significado da vida. Agora, o coração dos tolos só se preocupa em alegria, festa, final de semana, folga, feriado. Só com coisas que permitem que a pessoa fique em momento de diversão. 5. Melhor é ouvir a repreensão do sábio do que ouvir alguém a canção do tolo. Em outras palavras, é melhor você receber a correção sincera de uma pessoa que te quer bem e que te repreende, te corrige para que você consiga melhorar a sua vida, do que alguém que te elogia, que te bajula, que dá um tapinha nas suas costas, que fala que tudo que você está fazendo está bem. Deus colocou em cada ser humano um termômetro a respeito das suas próprias obras. Nós sabemos quando fazemos alguma coisa de mal que aquilo que fizemos não é bom. Mas muitas vezes pessoas buscam a aprovação de outras pessoas, mesmo com o Espírito Santo as acusando, dizendo: você foi mal, você fez errado. Se você fez alguma coisa errada, por mais que toda a terra diga que você fez o que é certo, o Espírito de Deus colocará dentro do teu coração a certeza de que o que você fez foi errado. Muitas pessoas resistem ao Espírito Santo. Elas dizem: não, eu fiz certo sim, eu menti e foi certo mentir. Eu adulterei, prostituí, enganei, corrompi e foi certo. As pessoas que estão à minha volta concordam comigo. E as pessoas vão insistindo tanto em errar e errar e errar, que chega um momento em que o coração delas fica endurecido. E é por essa razão que nós conhecemos algumas pessoas que, quando falamos com elas a respeito dos seus erros, elas dizem que o que estão fazendo é certo. Fizeram tantas vezes a coisa errada que o coração ficou preso em fazer a coisa errada. Verso 6. Porque qual o crepitar dos espinhos debaixo de uma panela, tal é o riso do tolo. Também isso é vaidade. Colocar espinhos numa panela que está sobre o fogo vai fazer com que aqueles espinhos comecem a crepitar. Aquele barulho do crepitar dos espinhos debaixo de uma panela não serve para nada. Não traz instrução, não traz informação. São apenas espinhos que estão ali sendo queimados porque estão em contato com o fogo. E Salomão faz a comparação do riso das pessoas que não buscam sabedoria, das pessoas que vivem a sua vida de maneira tola, sem um propósito. Ele fala: a pessoa fica rindo, mas ela está rindo assim como daqui a pouco ela vai chorar em razão de uma dificuldade que ela não consegue enfrentar, sem saber qual é o motivo do riso. Se for para sorrir, que seja um sorriso que tenha um propósito. Eu estou sorrindo agora porque acabei de realizar um projeto que trouxe o bem para minha casa, para minha família, para outras pessoas que estavam precisando, para um negócio que vai gerar resultados para influenciar a sociedade. Então o riso, até o riso, precisa ter um propósito. Tem que ser um sorriso que manifeste a alegria.
Qual a razão do teu sorriso hoje? Tem muitas pessoas que querem fugir dos seus problemas e procuram um filme, uma diversão, procuram pessoas para que possam rir, procuram bebidas, procuram drogas, começam a se embebedar e a usar as drogas e começam a rir e se divertir e dizem: esse é o momento de relaxamento, é o momento em que eu estou me divertindo. Mas esse sorriso é um sorriso passageiro, é um sorriso que não vai resolver o seu problema. É um sorriso em que você está tapando o sol com a peneira. Não está resolvendo o problema. Enfrente o problema. Faça o que precisa ser feito, mesmo que te custe um pouco de rosto fechado e sisudo, um pouco de testa franzida, um pouco de noites sem sono para resolver o problema. Mas procure a solução. Não fique dando um sorriso de tolo. Versículo 7. Verdadeiramente a opressão faz endoidecer até o sábio, e o suborno corrompe o coração. Esse versículo 7 fala que não existe pessoa sábia quando a pessoa é colocada em opressão. Nós tivemos uma Segunda Guerra Mundial, onde o Hitler usou várias estratégias de destruição de pessoas, várias técnicas de torturas. E nós vemos que muitas pessoas muito boas ficaram suscetíveis à loucura quando foram muito oprimidas. O que Salomão está dizendo aqui no versículo 7 é que quando uma pessoa é sábia, se você empregar a opressão de uma forma muito intensa, o sábio pode até enlouquecer. E por mais limpo que um coração seja, por mais reto, por mais puro que ele seja, por mais que uma pessoa seja honesta, o suborno, dependendo do valor, dependendo da quantia, tem força para corromper o coração. Não existe sábio, nem pessoa honesta o bastante que não possa ficar enlouquecida diante de uma provação ou que não possa se corromper em razão de uma certa oferta que lhe façam. Então, esse versículo 7, Salomão traz a constatação que ele tirou a respeito da sua observação, da sua contemplação na vida diária, cotidiana. Certamente que ele viu sábios sendo oprimidos e perdendo a esperança da vida em razão de tanta opressão. Certamente ele viu homens muito honestos que, dependendo do valor que foi oferecido, acabaram se aceitando o suborno. Então o versículo 7 significa que não existe sábio que resista até o fim? Não existe pessoa honesta que resista até o fim? Fazendo essas duas perguntas, não é isso que Salomão está dizendo. Salomão está dizendo que, observando e contemplando a vida, a opressão, quando bem aplicada, pode fazer com que uma pessoa sábia enlouqueça. E o suborno, dependendo de quanto é aplicado, como é aplicado, pode levar uma pessoa honesta a se convencer, a praticar o erro. Então Salomão está dizendo que isso é algo verdadeiro.
É algo que de fato no dia a dia ocorre, que nós não devemos, quando conhecemos uma pessoa muito sábia ou quando conhecemos uma pessoa muito honesta, ter aquela expectativa de que essa pessoa é sábia e ela vai morrer assim, ou de que a pessoa é honesta demais e ela nunca, jamais vai se corromper. O que Salomão está dizendo é: não é antes de colocar a sua mão no fogo por alguém, antes de entregar a sua fé, a sua confiança em uma pessoa, pense que seres humanos, por mais que sejam sábios e honestos e por mais que sejam exemplo, podem cometer erros, podem falhar. Quantas pessoas entraram na igreja, começaram a endeusar um certo líder, um certo ministro de louvor, e de repente viram a queda desse líder ou desse ministro de louvor e se decepcionaram e disseram: se até aquele pastor e até aquele ministro caiu, então não tem mais esperança, eu não vou mais à igreja e eu não consigo mais acreditar que Deus existe. Deus existe, Ele é perfeito, Ele é absoluto, Ele é soberano. E é por isso que nós devemos olhar sempre para Cristo, porque Ele foi oprimido. Ele poderia ter dito, quando ele estava sendo acusado perante o sumo sacerdote: você disse que você é o Filho de Deus, você realmente é? Jesus poderia ter dito: eu desdigo tudo que eu falei. Eu não sou o Filho de Deus. Era tudo uma loucura. Vocês me perdoam? Eu vou na rua e vou dizer que não sou. Ele estaria mentindo para escapar da opressão e da morte. Mas ele se manteve fiel até o fim. Ele manteve a sua honestidade em falar a verdade, apesar daquilo que estava reservado para ele. E ele passou isso por mim e por você. Em Romanos, no capítulo 5, Paulo, falando a respeito do sacrifício de Jesus, disse que é possível que alguém ofereça a sua vida por um justo, mas Deus mostra o seu amor por nós, sendo Cristo enviado para morrer pelos nossos pecados, quando nós ainda estávamos no pecado. Quando todos poderiam olhar para nós e dizer: são pecadores, não vale a pena dar a vida por eles. Ele veio e morreu para dar a vida, e é nisso que ele revela o seu amor, trazendo a reconciliação do ser humano com Deus por meio de seu sacrifício. Veja isso depois em Romanos capítulo 5, versículos 8, 9, 10, 11. Versículo 8: melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. Esse versículo 8 fala que melhor é o fim das coisas do que o princípio, porque no fim você vê o resultado. Quando você começa a ver a história de alguém, você não sabe ainda o que aquela pessoa está construindo. Mas quando você olha para o fim, quando uma pessoa quer, por exemplo, dar início a uma empresa, no princípio, tudo está em projeto. Depois que a empresa foi constituída, que ela venceu os desafios e os obstáculos e ela trouxe bons resultados, excelentes resultados, você comemora e fala: há 20 anos atrás eu comecei esse negócio. Comecei numa garagem, comecei vendendo na rua, comecei com um certo tipo de roupas e uniformes. Hoje, eu cheguei até aqui nesse resultado. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Você começa no reino de Deus, muitas vezes mergulhado em vício, em prostituição, adultério, mentira, corrupção, fornicação, pornografia,
muitas vezes sem saber qual o caminho certo, mas com o passar do tempo, no fim, você diz: hoje eu tenho uma comunhão com Deus, conheço a mensagem, tenho um relacionamento com o Espírito Santo, estou firme na presença do Senhor. Então melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. É nesse sentido que Salomão fala isso no versículo 8. Claro que nem todas as pessoas têm um fim melhor do que o princípio. Tem pessoas que começam bem, mas que terminam mal. O rei Saul é um exemplo disso. Ele começou bem, obedecendo ao Senhor e sendo constituído rei de Israel. Mas ele terminou mal, porque quando Deus ordenou obediência a ele desobedeceu a Deus, querendo oferecer o sacrifício, quando na verdade essa atribuição era exclusiva de Samuel. E quando ele ofereceu o sacrifício tomando o lugar que não era reservado a ele por Deus, Deus disse para Samuel: ele desobedeceu. Ele não respeitou o lugar dele como rei e ele não esperou em mim. Então o fim dele vai ser que ele será destituído do reinado e outro será colocado em seu lugar. E naquele momento Deus estabeleceu que substituiria Saul e a sua descendência do reinado de Israel, vindo a ser sucedido por Davi. Melhor é o fim das coisas do que o princípio delas. Um outro pecado que Saul cometeu foi que Deus mandou que ele fosse até os amalequitas e os destruísse para que eles não pudessem causar mais mal e má influência para o povo de Israel. E ele trouxe Agag, que era o rei dos amalequitas, e trouxe o melhor do gado. Não matou a primícia das ovelhas, dizendo que estava trazendo aquilo para oferecer como sacrifício ao Senhor. Aparentemente, olhando de fora, poderíamos dizer: olha como Saul é bonzinho. Olha como Saul se preocupou com o Senhor em não matar as ovelhas e trazer para Israel para fazer o sacrifício diante de Deus. Mas Deus, quando ele fez isso, ele desafiou a soberania de Deus. Então, quando Deus traz a palavra soberana, a vontade dele, e nós desonramos a vontade dele fazendo aquilo que nós queremos, quando nós já ouvimos a resposta de Deus para a nossa vida, nós estamos trocando Deus de lugar. A cadeira do rei, a coroa do rei é tirada. Nós nos assentamos no lugar do rei, colocamos a coroa em nossa cabeça e dizemos: vamos fazer assim. Quando fazemos isso, desrespeitando a honra e a glória de Deus, então o nosso fim não é o melhor, porque quem sabe de todas as coisas é Deus, a soberania é dele, o reinado e o governo é dele. Ele criou os céus e a terra, ele é que reina e governa. Então melhor é o fim das coisas do que o princípio delas, quando nós andamos no caminho do Senhor e sempre obedecemos o seu caminho e seguimos os seus estatutos. Porque no fim, com certeza, o final será melhor do que o começo. O final será um final de sucesso, de realização, de vitória, de conquista, porque você terá pregado os pregos nos lugares em que Deus mandou você pregar os pregos certos, nos momentos certos, nas horas certas, para que o fim seja melhor do que o princípio. Melhor é o longânimo do que o altivo de coração. O longânimo é aquele que tem longo ânimo, é aquele que tem paciência, é aquele que diante da dificuldade da vida sabe o que é certo e ele se mantém fazendo a coisa certa. O longânimo é aquele que tem paciência, é aquele que não vai tomar um atalho, dizendo: eu vou ter que ficar 5 anos numa faculdade
Eu posso comprar um diploma falsificado aqui, desse sujeito que falou para mim que ele vai me vender um diploma falsificado. Ah, eu tenho que ficar 10 ou 20 anos guardando dinheiro para esperar o investimento render. Eu posso vender a minha honra ou eu posso me envolver com alguma coisa relacionada à corrupção e encurtar o caminho. Por que que eu vou ter longo ânimo? Por que que eu vou ser longânimo? Eu quero fazer a minha vontade. É aquele que é altivo de coração. Altivo de coração é aquele que coloca o seu coração, a sua vontade, o seu desejo em primeiro lugar. Então eu quero conseguir as coisas mais rápido. O que interessa é o meu interesse. Então eu não vou ter longo ânimo, eu não vou ter paciência não para ficar esperando. Encontrei um atalho, encontrei um caminho mais rápido, encontrei uma saída que já atende o que eu quero. Então, no campo do casamento, melhor é o longânimo do que o altivo de coração. O altivo de coração teve uma discussão com o seu cônjuge e já fala, acabou. E muitas vezes não olha para a situação dos filhos. Pega uma outra pessoa lá fora e pronto, começa uma nova vida e esquece de regar o seu relacionamento para que o relacionamento possa ser melhorado, para que você possa manter a família. O altivo de coração é aquele que escuta o mundo e fala, todo mundo está fazendo isso, eu também vou fazer. Mas o que tem longo ânimo, ele vai olhar para a palavra e vai dizer, mas a palavra fala sobre o valor da família. Então eu vou manter a minha estrutura fortalecida na família. E ainda que todas as pessoas digam que eu estou errado, eu sei que a palavra fala que é necessário ter a paciência para ajudar a desenvolver as pessoas da família. O melhor é não errar na hora de recrutar. Se você ainda está na fase do recrutamento, você ainda tem chance de escolher a pessoa com quem vai se casar. Tenha paciência, tenha longo ânimo, não seja altivo de coração de dizer eu sei o que eu estou fazendo. Se o seu pai e a sua mãe disse a você que essa pessoa não é a melhor pessoa, dê uma refletida, reflita sobre isso. Analise. Meditamos aqui no canal em Provérbios 4, onde fala, ouve o conselho do teu pai, ouve a instrução da tua mãe. Honra o teu pai e a tua mãe, para que te vá bem e se prolongue os seus dias na terra. É um dos mandamentos. Então, eles querem o seu bem. Não seja arrogante, altivo de coração de pensar eu sei tudo. Você pode ser ainda muito jovem e pode tomar uma decisão que não é das melhores. E na fase de namoro você ainda pode terminar o relacionamento. Até mesmo na fase do noivado. Se você ainda tem dúvida, é bom meditar e refletir para não errar no recrutamento, para que depois você não se arrependa, mas tenha um casamento em que você pode dizer, eu vou investir todas as minhas forças nesse relacionamento para que essa família vá adiante. 9. Não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. É uma bobagem você ficar com raiva quando você está no trânsito porque alguém te deu uma fechada ou porque alguém cometeu alguma falha, um equívoco. É uma bobagem você ficar com ira daquela pessoa que fala uma palavra ruim para você. Uma pessoa que fala uma palavra ruim ou negativa para você deve ser evitada. Você deve ter sabedoria, dizer, essa pessoa não serve para andar comigo. Você deve desprezar, deixar passar a palavra que xinga você. Quantas pessoas morrem porque resolveram defender a honra da mãe? Se alguém xinga a sua mãe, diga para a pessoa, você tem coragem? Você é mesmo tudo isso? Se você é, eu vou te dar o telefone da minha mãe, eu quero ver você ter a coragem de dizer isso na frente dela. Como você pode dar valor a alguém, a palavra de alguém, que você nem viu?
que não faz parte do teu círculo de amigos, a palavra dessa pessoa deve ser absolutamente desprezada e ignorada, porque é uma palavra de um tolo. E palavra de tolos são palavras de loucos. E quando você sabe que a pessoa é tola e é louca, ela não deve ser ouvida. As palavras que saem da boca dos tolos não merecem respeito, não merecem ser ouvidas, elas não têm valor. Você conhece a honra da sua mãe? Você conhece a honra da sua família? E há pessoas que perdem a vida em uma partida de futebol, ou uma festa, ou em lugares onde existem muitas pessoas reunidas por um momento de bobagem, porque ficaram iradas. Então o versículo 9 fala: não te apresses no teu espírito a irar-te, porque a ira abriga-se no seio dos tolos. Se você fica irado de maneira fácil, e se você se esquenta muito rapidamente com o que falam, com qualquer provocação, independente de quem quer que seja a pessoa, então a Bíblia fala que você está sendo tolo, que você não está sendo sábio, que você está desonrando o valor da sua vida. Quando alguém falar alguma coisa a teu respeito ou a respeito de alguém da sua família ou disser alguma coisa de você, avalie quem é essa pessoa. Ela tem alguma autoridade para falar aquilo a teu respeito? Ela tem influência a ponto de incomodar você amanhã? Se ela tiver alguma influência, vale a pena você tomar o teu espaço e dizer: não é assim. Isso que você está dizendo, na verdade, é assim. Colocar as coisas no devido lugar. Mas colocar as coisas no devido lugar tem que ser feito de forma tranquila, no tempo certo, sem que o teu coração esteja com ira. Porque quando você faz as coisas que precisam ser feitas com ira, aquilo que você tem razão acaba saindo errado. É aquela situação em que você discute com a pessoa, você fala o que é correto, mas por você ter errado o tom, a hora, o momento de falar, você perde a razão e a pessoa que fez a coisa errada ganha de você. Então, antes de você falar aquilo que você tem direito, defender a sua honra, defender a sua imagem, defender a sua família, defender a sua mãe, é preciso meditar e pensar: vale a pena ou não vale a pena? Tem situações em que você vai ver a pessoa só uma única vez, e a pessoa falou e ela não seria corajosa o suficiente para dizer aquilo que ela falou se ela fosse colocada na frente da sua mãe. E quando você olha essa estupidez, essa tolice da pessoa, o melhor é você desprezar e dizer: é um tolo falando. Se eu der ouvidos ao que ele está dizendo, então eu serei mais tolo do que ele, porque estarei colocando a minha vida em risco diante de um tolo, uma pessoa que é tola a ponto de xingar a mãe dos outros em um lugar público sem pensar que pode sofrer um dano grande. Só pode mostrar que é muito tola. Mais tolo ainda é quem dá ouvidos e entra em uma briga, em uma discussão, podendo correr o risco de perder a vida. 10. Nunca digas: por que foram os dias passados melhores do que estes? Porque nunca com sabedoria isso perguntarias. O que Salomão está dizendo é: não adianta você pensar no passado. Tem pessoas que ficam pensando: no ano lá, quando eu tinha há 10 anos atrás, a minha condição era melhor. Há 5 anos atrás, o casamento estava ótimo. O que aconteceu com você? O que passou, você não pode mais mudar. Por melhor que tenha sido a sua história no passado, se hoje você não cuidar do seu dia de hoje, você terá um dia ruim, você terá problemas no seu relacionamento.
Se as economias que você fez no passado hoje não forem administradas, você vai correr o risco de ter que tomar empréstimo. Você vai colocar a sua vida financeira em risco. Você vai colocar a sua saúde em risco se há 10 anos atrás você corria, praticava atividade física e depois você parou de praticar e começou a usar drogas e a se entregar para vícios. Quando uma pessoa fica pensando, o passado foi melhor, por que que o meu ontem foi melhor do que hoje? Quando uma pessoa faz essa pergunta, Salomão está dizendo, jamais, nunca você faz uma pergunta dessa com sabedoria. Essa é uma pergunta que não tem sentido. Não tem sentido você ficar preso ao passado, porque o passado já passou. E por mais que você se esforce para recuperar o tempo que já passou, você não vai recuperar. Você só tem o tempo de hoje para mudar a sua vida. Você só tem o tempo de hoje para mudar o seu relacionamento, para mudar a sua vida financeira, para mudar o seu aprendizado, para aumentar o seu conhecimento, para conseguir que o seu fim, que é o fim que você deseja, o propósito que você busca, se realize, se concretize. Você só tem o hoje para que hoje seja o princípio de uma nova vida, o princípio de um novo relacionamento, o princípio de uma nova relação com sua família, o princípio de uma nova relação com Deus, o princípio de pedir perdão por aquilo que foi feito de errado para começar uma nova história. Você só tem hoje. O que passou já passou. Mas por que Deus levou o meu pai, levou a minha mãe, levou o meu marido, levou a minha esposa? Porque a minha vida era tão boa quando eu tinha ele, quando eu tinha ela. Já foi. Deus sabe todas as coisas, todas as pessoas têm um tempo de vida na terra. Eu e você também vamos partir aqui dessa terra. Também haverá pessoas que vão ficar tristes pela nossa partida. Isso faz parte da vida. Tem pessoas que ficam viúvas e ficam ali 10, 12 anos, não esquecem do luto, vivem no luto eterno. O meu filho morreu. Desde que meu filho morreu, eu não encontrei mais sentido na minha vida. Saia desse estado, dessa condição, o passado já foi. Se uma pessoa foi tomada da sua existência, então é tempo de ressignificar agora. Faça o melhor que você pode em homenagem a essa pessoa que você perdeu. Com certeza essa pessoa que você perdeu gostaria de ouvir que depois que ela partiu, que você ficou bem, que você conseguiu se organizar e que você conseguiu se levantar da situação de luto e que você está vivendo feliz. Pense nisso. Não carregue culpa, algema, com relação a quem já foi. Hoje é dia de ser o princípio de um fim que você vai gozar no futuro. 11. Tão boa é a sabedoria como a herança, e dela tiram proveito os que veem o sol. Tão boa é a sabedoria como a herança. Quem recebe uma herança, recebe um presente, recebe um favor, recebe algo muito bom, que proporciona o gozo, realização, alegria, felicidade, porque é algo que você recebe, que alguém deixou reservado para você. Alguém trabalhou antes, alguém construiu antes, alguém se preocupou com você e deixou aquilo reservado especialmente para você. Então, assim como a herança traz toda essa alegria, Salomão aqui está dizendo, veja, a sabedoria, ela é como a herança. Valorize a sabedoria. Então, e dela, da sabedoria, tiram proveito os que veem o sol. Salomão aqui está dizendo, quem ainda está vivo tem chance de tirar proveito da sabedoria. Quem já morreu, já morreu. Mas aqueles que ainda veem o sol, aqueles que ainda estão vivos,
tem a chance de desfrutar da herança e de tirar proveito da sabedoria. Tire proveito da sabedoria hoje. Não olhe para o passado, mas olhe para o hoje. Comece a reconstruir uma nova vida e uma nova história hoje. Problemas em relação à sua saúde? Então comece a cuidar da sua alimentação hoje. Abandone as bebidas açucaradas e comece a usar mais, consumir mais água. Cuide do seu sono. Se você trabalha muito, veja uma forma de otimizar o tempo para reservar um tempo para as pessoas queridas, para que você possa ter um desfrute maior e valorizar a sua casa, a sua família. Se você não sabe como fazer isso, faça uma oração a Deus. Diga a Deus: eu tenho trabalhado muito e preciso de sabedoria, para que eu possa me dedicar também às pessoas queridas, para que o valor dessa vida não seja apenas o trabalho, mas seja também a alegria e o desfrute com a minha casa. 12. Porque a sabedoria serve de sombra, como de sombra serve o dinheiro. Mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida ao seu possuidor. Então, na primeira parte do versículo 12, Salomão faz uma comparação da sabedoria com o dinheiro, dizendo que a sabedoria e o dinheiro garantem sombra, ou seja, garantem sossego, tranquilidade, garantem que você não vai passar pelo calor do sol que queima, pela tribulação, pela dificuldade. A sabedoria serve de sombra e o dinheiro também. Mas a sabedoria tem uma vantagem em relação ao dinheiro, porque que faz com que a sabedoria seja excelente, que é o fato de que a sabedoria ela dá vida ao seu possuidor. Uma pessoa pode ter muito dinheiro, mas ela pode ficar tão amante do dinheiro que ela fica trabalhando 24 horas e ela não para pensar em encontrar uma pessoa, ela não para pensar em ter seus filhos, ela não para pensar em usar o dinheiro para ter um momento de uma reunião com seus familiares, com seus amigos. Ela não para pensar que com o dinheiro ela pode comprar tudo, mas com a sabedoria ela compra o alimento certo. Com a sabedoria ela compra aquilo que realmente é necessário, que vai fazer a diferença na vida dela. Tendo muito dinheiro, a pessoa pode comprar tudo em sanduíches, pode se empanturrar de fast food e pode acabar se embebedando com os melhores vinhos do mundo. Pode comer os doces mais bem preparados do mundo e ter um diabetes. Então, o dinheiro traz sombra, assim como a sabedoria, mas a excelência da sabedoria é que ela dá vida a quem a possui. Ela faz com que a pessoa tome as decisões certas em todas as áreas da sua vida. Com o dinheiro, é possível se ter muitas pessoas no relacionamento. Muitas pessoas se entregariam a um relacionamento pela boa condição financeira. Mas com a sabedoria, uma casa e um lar se estabelece, porque a pessoa sabe qual é o seu papel, como marido, como esposa, como pai, como mãe, como filho, como filha. O dinheiro só pelo dinheiro não traz essa excelência que a sabedoria carrega. 13. Atenta para a obra de Deus, porque quem poderá endireitar o que ele fez torto? Então aqui no versículo 13, Salomão está dizendo: preste atenção em toda a obra de Deus. Alguém pode endireitar o que ele fez torto? Salomão não está dizendo que o que está torto não tem conserto. Ele está dizendo que quando uma coisa foi feita por Deus
de uma certa forma com a qual nós não concordamos, que no nosso parecer está torto, nós podemos ir contra Deus e dizer: o Senhor fez errado. Quem somos nós para dizer que Deus fez alguma coisa torta? Para dizer que Deus fez alguma coisa errada? Para questionar a soberania e a autoridade de Deus? Nós temos força para lutarmos contra Ele? Certamente que não temos. Então Salomão está dizendo: preste atenção na obra de Deus, porque se Ele faz alguma coisa que no nosso parecer está torto, nós não vamos poder fazer nada. Tudo que o ser humano pode fazer quando alguma coisa não está conforme o que ele gostaria que fosse, é pedir a Deus que lhe abra os olhos e o entendimento para que consiga perceber por que as coisas foram feitas daquela forma. Alguém poderia olhar para o porco-espinho e dizer: por que Deus fez esse animal com esses espinhos? Por que Deus fez, um bicho com certas escamas daquela forma como foi feita? Podemos fazer alguma coisa para mudar a aparência e imagem de um animal que foi feito da maneira como Deus fez? A obra de Deus é a obra de Deus. E a limitação do ser humano quanto à obra de Deus revela o quanto nós somos limitados e o quanto Deus é soberano. 14. No dia da prosperidade goza do bem, mas no dia da adversidade considera. Considera. Porque também Deus fez este em oposição àquele, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Então no versículo 14, Salomão está dizendo: no dia da prosperidade se alegre, sorria, desfrute. Mas no dia em que você passar por uma dificuldade, lembre que você já teve bons dias, antes de murmurar e dizer: por que Deus permitiu que acontecesse isso comigo hoje? Eu fiz tudo certo. Como foi que Deus permitiu que isso acontecesse comigo? Deus, ele também prova aqueles que são filhos dele, para que haja amadurecimento. Tanto o dia bom, no seu ponto de vista, como o dia mau, no seu ponto de vista, tem um propósito. Paulo escreveu em Romanos, no capítulo 8, no versículo 28. Sabemos que todas as coisas cooperam para o bem dos que amam a Deus. Veja que Paulo fala todas as coisas. Paulo, para que fosse convertido a Cristo, teve que ficar cego quando estava entrando em Damasco, conforme o relato do capítulo 9 de Atos dos Apóstolos. Aquela cegueira que ele passou foi boa, porque foi a provação que ele precisou para chegar a conhecimento de Cristo. Toda adversidade vem para te dar um ensinamento. Toda perca que você considera que foi perca é o ganho de uma habilidade. É a oportunidade de você ganhar uma sabedoria, uma inteligência para resolver aquele problema. Você nunca perde. Você ganha sempre. E quando você tem a sensação de que você perdeu alguma coisa, você está ganhando aprendizagem de como lidar com a adversidade. Nunca reclame e nunca murmure quando a adversidade vier. Considera. Deus já deu os dias bons para você. E o dia mau, em oposição ao dia bom, vem para que o homem encontre uma nova habilidade, um novo aprendizado para carregar na sua vida para ajudar uma outra pessoa que vier a passar por essa mesma situação. Então Deus faz isso. Faz o dia bom, faz o dia mau, para que o homem nada ache que tenha de vir depois dele. Em outras palavras, para que o homem não fique arrogante a ponto de dizer: eu sei
tudo o que vai acontecer até o final da minha vida. Depois disso vai vir isso, depois disso vai vir aquilo, depois daquilo vai vir aquele outro. Nenhum homem tem o poder de achar o que virá depois dele. Não temos a soberania, não conhecemos o que virá e o que será do amanhã. No que depender de nós, devemos fazer o melhor e o máximo para obtermos os bons resultados, para obtermos um fim que tenha um propósito, que poderemos dizer que é melhor do que o nosso começo. Mas se no meio do caminho uma adversidade surgir, não é motivo de praguejar, amaldiçoar, mas é momento de lembrar que tivemos dias bons e olhar para a adversidade e dizer o que temos que aprender agora com ela. Verso 15: tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Veja que Salomão fala que a própria vida dele era uma vaidade. Lá no capítulo 1 de Eclesiastes ele já vinha falando isso. Tudo na vida é vaidade. Vaidade é algo que é vão, é algo que passa, é algo que dura, que é efêmero, dura por um tempo, mas logo se vai. Por maior que um homem possa ser, uma mulher possa ser, por mais riquezas que possa conquistar, por mais que viva dias muito felizes, vai passar dessa terra para a morte e vai comparecer diante do juízo, diante do tribunal de Cristo. Como está a sua vida, a sua vaidade? Como estão os seus dias na terra? Você já aceitou a Cristo? Já falou com Deus? Tem vivido uma vida com ateísmo, dizendo Deus não existe? O Salmo 14 fala que o homem nécio, ou seja, a pessoa nécia, a pessoa tola, é aquela que diz: não há Deus. Deus existe. Olhando para a natureza e para tudo que foi criado, nós vemos que a ordem da sucessão dos dias e das noites, a ordem das estações do ano, a organização que existe sobre a Terra, sobre as leis da gravidade, sobre as leis do universo, sobre as leis da física, da química, tudo tem uma ordem, uma organização, e tudo isso não pode ter sido colocado na Terra de maneira aleatória, sem que alguém tivesse criado tudo isso. Então repense se você ainda não crê em Deus. Tudo isso vi nos dias da minha vaidade. Há um justo que perece na sua justiça, e há um ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Versículo 16: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque te destruirias a ti mesmo. Versículo 17: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora de teu tempo. Então aqui nesses versículos 15, 16 e 17, a parte final do versículo 15 fala que existe o justo que perece na sua justiça e que existe o ímpio que prolonga os seus dias na sua maldade. Tem muitas pessoas que dizem assim: tal pessoa é tão justa, sempre faz tudo certinho, mas está morrendo, mas está perecendo. Como que pode isso? Muitas vezes a pessoa tem razão e ela, na sua razão, grita contra todos, dizendo: vocês estão todos errados. Uma pessoa que seja justa, que viva no meio de pessoas que fazem as coisas erradas e que viva todos os dias gritando que faz a coisa certa enquanto as outras pessoas à volta fazem a coisa errada, nada vai conseguir a não ser ficar isolada, solitária e morrendo na sua própria justiça. E há muitos ímpios que ficam longe do caminho dos justos,
vão se esquivando, vão fugindo das autoridades e vão desfrutando do dinheiro que ganharam por meio da corrupção, do crime, do roubo, do furto, da prostituição e vão prolongando seus dias na sua maldade, porque eles nunca vêm para a luz e vivem o seu caminho em oculto, de maneira escondida, e vão vivendo assim, mergulhados na sua maldade. Então, o que Salomão está dizendo aqui é, eu vejo algumas pessoas dizendo, mas é injusto, aquela pessoa está vivendo o melhor e ela é uma pessoa que faz coisas más, coisas erradas, mas ela é uma pessoa que vive a sua vida só no caminho do erro e nunca vem para o caminho da justiça. Então Deus permite que ela fique vivendo no erro, porque no dia em que essa pessoa se apresentar diante do tribunal de Cristo, ela terá a sua condenação no tempo certo. Não cabe a mim, não cabe a você fazer o julgamento daquele que é ímpio e que prolonga os seus dias na maldade. E existe o justo, que é tão justo que acaba sendo tolo. Ele quer fazer tudo de maneira correta e honesta no meio de um lugar onde as pessoas só fazem coisas erradas. Saia do meio das pessoas que fazem coisas erradas e ande com pessoas que fazem a coisa certa, para que a tua luz possa ter valor, para que a tua luz seja reconhecida e valorizada. Nunca que uma pessoa que anda na tortuosidade vai valorizar o caminho do justo. Se você é justo e anda no meio de pessoas que praticam a corrupção e que praticam o mal, você vai ser todos os dias condenado por ser justo. Vão apontar o dedo para você e vão dizer, você é justo, né? E vão condenar você. Numa terra onde existe inversão de valores, onde aquele que se guarda para o casamento em virgindade vai ser taxado de quadrado, de conservador, de doente, de antiquado, a sua justiça vai trazer tristeza, porque todos os dias você vai estar sendo apontado e condenado. Mas num lugar onde você se reúne com pessoas que estão preocupadas com a virtude, em seguir o reino de Deus, você vai ser bem acolhido. Então não seja um justo que perece na sua justiça. Que perece significa que vai morrendo, que vai sofrendo por fazer a coisa certa. Saia do meio das pessoas que fazem coisas erradas. Se junte com pessoas que fazem a coisa certa como você. Porque aí você vai viver a sua justiça com alegria. Você vai viver a sua justiça com pessoas que também são justas, que também estão preocupadas com o reino de Deus, que também estão preocupadas em seguir o reino. E vocês vão se fortalecer uns aos outros. E isso vai fazer com que a tua justiça resplandeça cada vez mais e mais. Deixe os ímpios se reunirem com outros ímpios e viverem a sua impiedade. No tempo certo, o Senhor toma contas daquilo que fazem. Então não sejas demasiadamente justo. Ser demasiadamente justo e ser demasiadamente sábio significa você é tão justo, você é tão sábio, que em todos os lugares em que você vai, você quer corrigir as pessoas, você quer ajudar, você quer fazer o que é correto. Tem pessoas que não adianta você querer ajudar. Se você chegar para uma prostituta ou para um viciado em drogas e disser para eles, vamos à igreja, eu vou dar roupas novas para vocês, eu vou ajudar vocês. Você está sendo excessivamente justo, excessivamente sábio. E você vai colocar essas pessoas na sua casa hoje à noite para dormirem com você, com o propósito de trazer uma renovação de vida para elas, e amanhã a prostituta volta para a vida dela e o viciado em drogas volta para a droga dele.
E aí você vai ficar destruído por dentro, porque você vai dizer assim: mas eu dei o meu melhor. Vocês estão fazendo atrocidade com a vida de vocês, vocês estão sendo tolos. Não sejam tolos, sejam sábios. E você vai destruir a ti mesmo. É isso que diz o versículo 16. Se você for demasiadamente justo e demasiadamente sábio, você vai acabar destruindo a você mesmo. Então ele faz aqui a pergunta, Salomão: não sejas demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio. Por que te destruirias a ti mesmo? Não adianta, tem gente que você vai se sacrificar, você vai se esforçar, você vai dedicar o seu sangue, o seu suor, as suas lágrimas, mas a pessoa não quer mudar. Toda a tua justiça e toda a tua sabedoria não vão mudar essa situação. Há situações que você deve entregar apenas para Deus. Aqueles que muitas vezes estão morando na rua estão ali por decisão própria. Eles não querem, por mais que você ofereça para eles a tua justiça, a tua sabedoria para que eles mudem de vida, eles não vão mudar, porque é decisão deles serem moradores de rua, ficarem jogados ali. Eu conheci uma pessoa que uma vez estava ali morando na rua, e eu perguntei para a pessoa: por que você está aqui? E a pessoa disse: porque eu quero estar aqui. Eu já tive oportunidade de estar em uma igreja, eu já tive oportunidade de estar em um lugar de reabilitação, mas eu não quero estar com essa vida normal. Eu quero estar aqui, porque eu quero fazer o que eu quero, na hora que eu quero. Eu quero ampla liberdade, sem ninguém para atrapalhar a minha vida. Não há justiça, não há sabedoria, não há nada, por mais demasiado que seja, que possa arrancar essa pessoa dali. E se você ficar sofrendo, se lamentando e chorando, dizendo: meu Deus, por que ele sofre? Ele sofre porque ele quer. Versículo 17: não sejas demasiadamente ímpio, nem sejas louco, porque morrerias fora do teu tempo. O 17 é o contraponto do 16. O 17 é aquele que é tão louco, tão ímpio, que fala: vamos roubar todo mundo, vamos pegar uma arma para atirar nas pessoas, vamos fazer todo tipo de mal. Se uma pessoa pega uma arma e começa a atirar na rua, matando outras pessoas, com certeza vai aparecer algum policial, vai aparecer alguém que vai ter uma arma, que vai pôr fim na vida dele, vai dizer assim: ah é? Você quer matar todo mundo? Então agora chegou o teu dia, você vai morrer agora. Então, se a pessoa for demasiadamente ímpia, sair e começar a pecar e pecar e pecar, e sair e falar: vamos agredir todas as pessoas, a pessoa vai ter paixão por fazer a coisa errada, fica louca para fazer a coisa errada, alguém vai pôr um fim nela. Então Salomão está dizendo: não seja demasiadamente justo, nem demasiadamente sábio, porque você por que destruiria a você mesmo? E o 17: não seja também demasiadamente ímpio, nem seja louco, por que você morreria fora do seu tempo? 18: bom é que retenhas isso e também disso não retires a tua mão, porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. O versículo 18, ele está falando do 16 e do 17. Então bom é que retenhas isso, ou seja, que você guarde isso no teu coração. Guarde que você não deve ser demasiadamente justo e nem demasiadamente sábio. Retenhas isso e também disso, né? Disso é o que está mais perto aqui. E também não seja louco. Não retires a tua mão. Não retires a tua mão significa carrega nas tuas mãos esse conhecimento. Carregue nas tuas mãos o conhecimento de que você não deve ser demasiadamente justo nem demasiadamente ímpio. Porque quem teme a Deus escapa de tudo isso. Se você segurar nas suas mãos o conhecimento de que você não deve ser demasiadamente sábio, nem demasiadamente justo, porque você destruiria você mesmo, e nem demasiadamente ímpio, nem demasiadamente louco, porque você morreria fora do seu tempo, se você guardar as duas coisas e respeitar a Deus, quem teme a Deus, considera a Deus acima de tudo, escapa de tudo isso. Quem teme a Deus, respeita a Deus, sabe que tem que deixar aquele que não quer vir para a luz
continuar andando nas trevas e não deve sofrer por isso. A decisão é da pessoa. Quem teme a Deus sabe que não deve fazer nada que seja ímpio, que seja louco, porque não é para isso que Deus nos criou. Deus nos criou para andarmos no temor a Ele. 19. A sabedoria fortalece o sábio, mais do que 10 governadores que haja na cidade. Quando Salomão fala de 10 governadores, o governador é aquele que tem autoridade. O governador é aquele que pode convocar um exército para defender a sua terra. Se você tem 10 governadores na cidade, você pode ter 10 exércitos reunidos que podem ser convocados para uma batalha. Mas Salomão fala que a sabedoria fortalece o sábio mais do que 10 governadores que haja na cidade. A sabedoria é tão excelente e tão alta que ela te dá a chave para você resolver qualquer problema da sua vida, que ela vale mais do que 10 governadores reunidos, do que a autoridade de 10 governadores que possa existir. 20. Na verdade, não há homem justo sobre a terra, que faça bem e nunca peque. Essa é uma constatação de Salomão. E Paulo repete essa verdade em Romanos, no capítulo 3, no versículo 23. Ele fala assim: porque todos pecaram e destituídos estão da glória de Deus. Todos erram, todos falham. Não há ninguém que faça só o bem e nunca peque. Não idolatre ninguém, nem o pastor da sua igreja, nem o papa. Por mais que uma pessoa possa ter muitas boas obras, sempre ela terá um pecado. Só Cristo passou por essa terra sem cometer pecado. 21. Tampouco apliques o teu coração a todas as palavras que se disserem, para que não venhas a ouvir que o teu servo te amaldiçoa. No versículo 21, Salomão está falando daquelas pessoas que dão atenção a tudo. Chega uma pessoa e fala para ela assim: estão falando mal de você ali naquela rodinha. Ele: o que estão falando a meu respeito? Que você é um bobo, que você é um otário. E aí a pessoa fala: nossa, por que estão falando isso de mim? Então não aplique o teu coração a ouvir tudo o que dizem para você. Faça um filtro daquilo que falam. Se você escutar tudo, Salomão está dizendo: daqui a pouco vão dizer que o teu empregado está falando mal de você, sendo que o empregado não falou nada. O empregado está lá trabalhando, fazendo a parte dele. E aí você fica tão desconfiado. Não seja tão desconfiado. Não dê atenção para as pessoas que são mentirosas, que ficam criando intrigas. Seja uma pessoa que pratica justiça, que se relaciona bem com as pessoas que fazem parte do teu círculo, para que você tenha confiança de que tudo está caminhando bem. Não escute tudo que disserem para você. Coloque um filtro, desconfie. 22. Porque o teu coração também já confessou muitas vezes que tu amaldiçoaste a outros. O 22 está dizendo: se alguém fala, o João falou mal de você, lembra que você também em algum momento, nem que você nunca tenha falado, mas no teu coração, você já amaldiçoou alguém. Não tem nenhuma pessoa que nunca passou por uma situação desagradável com alguém e pensou bem que essa pessoa podia, acontecer tal coisa com essa pessoa. E pensou uma coisa ruim, porque a pessoa fez uma coisa ruim para você. Então, quando alguém vier até você e disser: estão falando mal de você, lembre, eu também já falei mal de outras pessoas. Eu também já caí nesse pecado. Eu também já cometi esse erro. Então, se a pessoa falou mal, ok, está perdoado. Então, não aplique o teu coração a tudo que falam por aí. 23. Tudo isso inquiri com sabedoria e disse: sabedoria adquirirei. Mas ela ainda estava longe de mim. No versículo 23, Salomão está dizendo: todas essas coisas que eu pensei até aqui, eu vim usando a sabedoria para pensar sobre essas coisas. E eu disse: sabedoria adquirirei.
vendo, usando a sabedoria e chegando às conclusões que ele foi chegando, Salomão disse: sabedoria é uma coisa boa, eu vou adquirir sabedoria. Mas quanto mais ele buscava sabedoria, mais ela ainda estava longe de mim. As pessoas que estudam bastante dizem: quanto mais a gente estuda, mais a gente sabe que não sabe de nada. Quanto mais a gente investiga, mais a gente descobre que é ignorante, que tem muitas coisas que a gente ainda não conhece. O ignorante é aquele que não conhece as coisas. O ignorante é aquele que nem sabe que não sabe alguma coisa que deveria saber ou que poderia saber. Então Salomão fala: quanto mais eu estudei, quanto mais eu fui usando a sabedoria, mais eu vi que a sabedoria era excelente, mais eu quis adquirir sabedoria, mas ela ainda estava longe. 24. Longe está o que foi e profundíssimo. Quem o achará? Versículo 24, Salomão está falando do passado. O passado, aquilo que já foi, é profundo, muito profundo. Quem pode recuperar o que passou? Trazer de volta o passado? Quem o achará? 25. Eu tornei a voltar-me e determinei em meu coração saber, e inquirir, e buscar a sabedoria e a razão, e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. 26. E eu achei uma coisa mais amarga do que a morte: a mulher cujo coração são redes e laços, e cujas mãos são ataduras. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Então o versículo 25 e o 26, Salomão está dizendo: eu fiquei olhando para a sabedoria, eu coloquei no meu coração saber, inquirir, buscar sabedoria, buscar razão, conhecer a loucura da impiedade. Quando ele fala aqui conhecer a loucura da impiedade, Salomão está dizendo o seguinte: conhecer o que acontece quando as pessoas fazem coisas erradas. Eu vou prestar atenção numa pessoa que se envolve com prostituição e vamos ver aqui o que vai acontecer com ela daqui a algum tempo. E começar a descrever. Quem se envolve em prostituição acaba não constituindo a sua casa, tendo a sua família, vivendo uma vida miserável. Quem se envolve em corrupção, em suborno, acaba sendo pego um dia pela justiça e perde toda a riqueza que acumulou ao longo de anos. Quem se envolve no vício acaba destruindo a sua própria saúde. Conhecer a loucura da impiedade significa estudar a impiedade e ver como a impiedade, ou seja, fazer a qualidade de ser ímpio, a qualidade de fazer coisa errada é louca, e descrever isso de tal maneira que consiga explanar, falar para os jovens, falar para as pessoas: olha, não faça isso, porque se você fizer isso, a vida revela, estudando as pessoas pela contemplação, prestando atenção em várias pessoas que fizeram isso, o que acontece com elas é isso, isso e isso. Conhecer a loucura da impiedade é aplicar a sabedoria para descrever as consequências daqueles que são justos e as consequências daqueles que fazem o mal e trazer os resultados disso. E a doidice dos desvarios. Salomão disse: eu usei a sabedoria para inquirir e buscar a sabedoria e a razão e conhecer a loucura da impiedade e a doidice dos desvarios. E aí, no meio desse caminho em que Salomão estava tentando explicar as coisas dos ímpios e a doidice dos desvarios, dos desvios, ele achou uma coisa mais amarga do que a morte. Salomão fala que a mulher que tem o coração como rede e laço e que a mão é como uma atadura é pior do que a morte, porque ele concluiu que os homens que se envolveram com mulheres que usaram o seu poder de atração, usaram as suas estratégias de conquista, acabaram derrubando muitos homens, a ponto deles perderem muitas coisas, sofrerem muitos danos, sofrerem muitos prejuízos emocionais e psicológicos, porque caíram na mão de uma mulher dessas, de uma mulher
que é perigosa, atraente, sensual, que prendeu-lhes o coração a ponto deles perderem o juízo e perderem o sentido do valor deles mesmos. E aí Salomão fala: quem for bom diante de Deus escapará dela. Mas o pecador, aquele que gosta de errar, aquele que gosta de se entregar para aquilo que vê, para aquilo que sente, para aquilo que toca, sem considerar o perigo daquilo que, do fogo, virá a ser preso por ela. Versículo 27. Vedes aqui, isso achei, diz o pregador. Salomão se identifica como pregador aqui no Eclesiastes, né? Ele é o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa. Isso eu achei, diz o pregador, conferindo uma coisa com a outra para achar a causa, para achar o motivo, para achar a razão de tudo isso. Versículo 28. Causa que a minha alma ainda busca, mas não a achei. Um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Versículo 29. Vede, isto tão somente achei, que Deus fez ao homem reto, mas ele buscou muitas invenções. Nesse versículo 27, 28 e 29, Salomão está dizendo: eu fiquei conferindo uma coisa com a outra. Ele está vindo do argumento do versículo 26, que fala a respeito da mulher que tem o coração como rede e laço, que tem a mão como atadura e que prende os homens. Então ele vem e fala: vedes aqui, preste atenção nisso aqui. Eu achei o quê? Conferindo uma coisa com a outra para encontrar a razão. Por que que alguns homens caem nesse laço? Por que que a vida deles acaba sendo desgraçada e maldita, passando por uma situação que é pior do que a morte? Eu olhei essa causa, procurei a causa disso. Versículo 28. Essa causa que a minha alma ainda busca, eu não achei. Ele não conseguiu encontrar a razão. Como que alguns escapam dessas mulheres e como alguns não escapam e acabam tendo uma vida amarga e desgraçada porque escolheram mal uma mulher. Então ele fala: um homem entre 1000 achei eu, mas uma mulher entre todas estas não achei. Então, entre todas estas, Salomão está falando a respeito desse tipo de mulher, que são como laços e redes e ataduras. Então, olhando para essas mulheres, eu não encontrei uma pessoa que fosse honrada. Entre 1000 homens, você acha uma pessoa certa. Entre várias mulheres que vivem com o coração como ataduras, que vivem com as suas mãos como o seu coração como rede e laço e as suas mãos como ataduras, ele não encontra uma mulher. Não encontra uma mulher. Mas entre os homens, ele encontra de 1000, ele acha um que vai fazer a coisa certa. De tantas mulheres, não encontra uma. Vede, isso tão somente eu achei. Aqui no versículo 29 ele fala o que eu achei. Que Deus fez o homem reto, mas ele buscou muitas invenções. A conclusão é como se Salomão dissesse assim, ó: eu fiquei procurando o motivo disso e a única coisa que eu concluí é o seguinte: Deus fez tudo certo. Deus fez o homem reto. Só que o homem busca tanta invenção, ele caça tanta coisa, que ele acaba caindo em uma cilada. Tem muitas vezes, quem sabe Deus já colocou uma pessoa no seu caminho, que é uma pessoa boa com quem você pode ter um relacionamento adiante, e você está olhando para aquela que vive como uma prostituta, que é sensual, que vem querendo atrair você para que você pratique o adultério, para que você perca o seu casamento. Valorize a esposa que você tem. Valorize o marido que Deus te deu. Valorize a família que Deus te deu. Não se deixe carregar por um momento de atração, por um momento de um prazer que é apenas momentâneo, que é enganador. Construa sua vida na firmeza da rocha que é Cristo. Respeite a Deus.
como ele fala aqui, né? Que aquele que teme a Deus não cairá nesse laço. Né? Aqui, ó, o versículo 26, a parte final. Quem for, vou colocar aqui em cima, aqui, ó, bem no topo. Quem for bom diante de Deus escapará dela, mas o pecador virá a ser preso por ela. Pecador é aquele que erra o alvo, porque pecado é alvo errado. O alvo certo é temer a Deus, adorar a Deus, honrar a Deus, respeitar a Deus e buscar a sabedoria e viver conforme a sabedoria que é de Deus. O caminho do erro, você erra o alvo quando você despreza Deus, ignora Deus, diz eu faço o que eu quero, destrona a honra e a glória de Deus e toma o lugar de Deus e coloca a coroa dele na sua cabeça e fala eu reino na minha vida. Quando você faz isso, você desonra a Deus, você toma o lugar de Deus, você erra o alvo. E quando você erra o alvo, você está sujeito a cair e a cair no mal. Não faça isso. Cuide da sua vida. Se essa palavra fez sentido para você e você lembrou de alguém agora que precisa ouvir, compartilha com essa pessoa. Cria um grupo no WhatsApp onde você possa compartilhar mensagens da palavra de Deus para as pessoas da sua casa, para que todas as pessoas à sua volta sejam alimentadas espiritualmente e cresçam no conhecimento e na sabedoria, e assim você possa estar cada vez mais cercado de pessoas que compartilham sabedoria e o reino de Deus. Guarde-se do mal. Continue sempre com Deus. Se você gostou desse vídeo, deixa o teu like para que a internet possa divulgar essa mensagem para que mais pessoas possam ter acesso e conhecimento dela e possam crescer no conhecimento e na sabedoria. A graça e a paz de Jesus Cristo.